Boa noite a todos. Como vocês estão? Sábado hoje. Meio que corri para cá, que a nossa aula de educação mediúnica acabou quase agora. Aí eu precisei sair, corri para cá, arranjei tudo. Tá até meio no improviso, mas acho que vai dar tudo certo. O importante é o som estar bom, né? O som tá bom, pessoal? Então, deve estar. Tá todo mundo falando boa noite, quer dizer que tá tudo em ordem. Então é isso, gente. A gente vai agora proferir a palestra, né? A palestra com o tema Ceitil por Ceitil, não é? Mas antes vamos dar os recadinhos, tá? Bom, os recadinhos é que... Deixa eu ver um negócio aqui. Os recadinhos é que nós temos lives todos os dias, né? Só estou reiterando, tá? Temos lives todos os dias, às 18 horas, tá? De quinta e de sábado fica o meu encargo, né? E aí os outros dias são os outros companheiros, inclusive amanhã é a Arielle que vai fazer. Além disso, nós temos também online o curso de Educação Mediúnica, que foi hoje, né? É das 16 às 17h30, às vezes passa um pouquinho, não é? E a turma que está participando, tem vários da nossa Casa Espírita e tem também de outras, não é? Nós ainda não temos uma definição de quando vai começar a parte prática, mas estamos aí trabalhando para isso. Tá? A nossa Casa Espírita já disponibilizou o espaço, mas aí vai depender muito do grupo, do professor e assim por diante. Tá? Temos também de sexta-feira, das 20 às 22, o curso de apometria, que foi ontem. Então, esses dois cursos, de sexta, apometria, e de sábado, o de educação mediúnica, são online por enquanto. E nós estamos com a programação de um outro curso, seria um terceiro curso, de terça-feira, não é? Com a programação de começar às 19 horas, com término às 20. É um curso também de espiritismo básico, né? O que é o espiritismo, com duração de 4 meses, serão 15 aulas, na verdade, sabe? Porque vai começar no dia 3 de agosto e vai terminar no dia 30 de novembro. Mas nós vamos excluir os feriados, que vão ter 3 ou 4 feriados, então a gente está excluindo. Então, no fim, serão 15 aulas, tá? De 3 de agosto a 30 de novembro. Essas 15 aulas serão discorridos os 24 capítulos do livro que é o Espiritismo, que é da FESP. Esse é o livro que nós vamos usar. Então nós estamos com as inscrições abertas. Quem tiver interesse eventualmente em fazer o curso, entra no grupo de WhatsApp ou do Telegram, ou mesmo lá na Casa Espírita e diz que e informa o interesse, a gente anota para a gente poder, então, estar ciente de quantos alunos nós vamos ter. Porque precisa ter uma turma mínima de uns 10, 8, porque senão fica uma turma muito pequena, daí então a gente talvez não faça o curso, tá? Então a ideia é fazer online, porque o problema da pandemia a gente não está inseguro, né? Como é que vai ficar, não é? Se eventualmente, vamos dizer que a pandemia acabe, bom, aí acabou, a gente vai fazer o curso presencial, né? Como também voltaríamos com todas as atividades presenciais da casa. Mas não há a mínima possibilidade de a gente ter qualquer certeza disso. Então, em princípio, a gente está programando o curso online. Então, nós vamos aguardar. Mas a gente está colocando aqui à disposição. Quem quiser participar, fica à disposição. Eu vou coordenar o curso e vou seguir uma linha mais ou menos semelhante à do Alexandre, né, do curso de Educação Mediúnica. Ele convida as pessoas que vão fazer algumas aulas, depois os comentários e tudo mais. Eu vou fazer também algumas aulas. Então, é isso, tá? Bom, essas lives que temos todos os dias às 18 horas, elas depois são editadas pela Alessandra. Na quinta eu falei errado, falei a Arielle, mas é a Alessandra que faz isso gentilmente para todos nós. Vamos dar o crédito para quem é a pessoa certa. A Arielle também merece muito crédito, mas esse é da Alessandra, tá?
Ela então edita e depois coloca no canal do YouTube da nossa Casa Espírita, cujas iniciais são CEMN Poá, Casa Espírita Maria de Nazaré, Poá. Então eu peço a vocês que entrem lá no canal, se inscrevam. Nós estamos, da última vez que eu vi, com 173 inscritos. Até recentemente estava com 168 e não estava aumentando, e eu tinha comentado isso, mas já pulou para 173. Estamos com vontade de chegar a 200 até o fim do ano, quem sabe até passar, mas vamos pensar que até o fim do ano chegar a 200 está ótimo. Por que isso? Porque são mais pessoas que assistem e que divulgam e que compartilham, e assim a gente, como um todo, divulga a doutrina espírita, que esse é o objetivo central. A gente está num período agora que as pessoas estão assustadas, as pessoas estão temerosas, não é? Muitas pessoas com problemas de síndrome do pânico, de depressão, de ansiedade, não é? Tudo decorrente de uma espiritualidade incipiente, então tem medo. As pessoas com quem eu falo, elas falam que tem medo de morrer, entendeu? Né? E aí você pergunta por quê? A pessoa, não, eu tenho medo de morrer porque aí depois acaba a vida. Então as pessoas não entendem. Então a divulgação da doutrina espírita, ela é muito importante. Vocês vejam como é importante. Né? Então, a gente pede então para que vocês entrem lá e assistam, deem o like e compartilhem com amigos, parentes, conhecidos, nos grupos dos quais vocês participem, tá bom? A gente vai ter no próximo sábado, dia 5, tá? Próximo sábado, dia 5, não a live comigo, que eu não farei no próximo sábado, mas teremos a live com o médium psicógrafo Henrique Botaro. Ele vai começar a live às 20 horas, não às 18, como é comum a gente fazer as lives, mas ele vai começar às 20, tá? O tema mediunidade, psicografia com Jesus. Ele já esteve presencialmente em nossa Casa Espírita, várias pessoas que participaram estiveram presentes, receberam a psicografia do médium, né, do parente da pessoa, e foi muito legal. A gente então já está divulgando e convidando a todos para participarem dessa live. Então vai ser aqui pelo canal aqui da Casa Espírita, tá? E nós vamos ter no sábado seguinte, né, depois do dia 5, dia 12, nós vamos ter a campanha da Fraternidade Alta de Souza. Então a gente já logo convida todos para participar também. Basta comparecer na Casa Espírita e levar algum mantimento, alguma coisa que tiver, em doação, para a gente depois doar para as famílias carentes, ok? Então agora que os recados já estão dados... esqueci. A gente tem também as tarefas presenciais, que é de sexta, que foi ontem, e amanhã, que é domingo. Então de sexta e de domingo a gente tem as palestras, sexta-feira evangélica e domingo palestra espírita, presenciais. Na sexta, das 19 às 19h45 e no domingo, das 9 às 10. Então, quem tiver disponibilidade também, fica o convite para comparecer. Amanhã eu estarei por lá, se algum de vocês eventualmente puder ir, né, tiver disponibilidade, nos vemos por lá amanhã, tá? E na segunda-feira nós temos também a tarefa de assistência espiritual, desobsessão, mas aí no caso não é aberta ao público, tá? Ela é privativa aos médiuns. Mas se alguém tiver alguma pessoa doente, com problema, e que queira que ela seja passada pelo tratamento espiritual, deixa o nome lá amanhã ou na sexta na Casa Espírita, ou no grupo de WhatsApp ou Telegram, o nome explicando o problema, para a gente poder então rogar à espiritualidade superior o tratamento, o acompanhamento, ainda que à distância, da pessoa que estiver necessitada, tá bom? Então agora nós vamos fazer a prece, pedir a vocês que acompanhem comigo para a gente dar início em seguida à live, aliás, à palestra. Vamos fechar os olhos, tranquilizando o corpo, a mente, a respiração, oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, muita paz. Bom, como eu havia dito para vocês, de sábado a gente vai mudar um pouquinho o formato,
porque a gente estava no sábado fazendo palestra evangélica. E como a gente vem fazendo palestra evangélica já desde o ano passado, né, nesse dia, assim como também os outros palestrantes, acaba acontecendo que elas repetem muito. Quando a gente está presencialmente na casa, são pessoas diferentes, mas aqui na live, normalmente acabam sendo as mesmas pessoas. E quando essas lives vão lá para o YouTube, elas ficam repetidas também. Então eu resolvi, de sábado, ao invés de fazer a palestra evangélica, que também já é feita pela Arielle, pela Vânia e também pelo Sérgio, e presencialmente na Casa Espírita, então eu resolvi usar um outro formato, que é trazer relatos, não é? De casos reais, trazidos por espíritos, pela psicofonia de Chico Xavier. Eu tinha falado para vocês que eu ia mostrar os livros, porque no início, e mesmo também durante bastante tempo, o Chico era o único médico psicofônico, então as psicofonias, né, além das psicografias, eram todas trazidas por ele. Então, vários espíritos traziam os relatos dos seus dramas, dos seus casos pelos quais passaram, e isso era gravado, era anotado, era registrado, e isso foi convertido em livros, né, em vários. Eu tenho aqui 2 que eu vou mostrar a capa para vocês, mas tem outros também, tá? Um é esse aqui, ó, Vozes do Grande Além, dá para ver aí? Sai invertido, mas acho que dá para ver. Então, Vozes do Grande Além, né? Espíritos Diversos, Chico Xavier, e ele foi editado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, tá? O caso de hoje, inclusive, eu estou tirando daqui, tá? Tem também esse outro aqui, ó, Instruções Psicofônicas, dá para ver também? Instruções Psicofônicas, a mesma coisa, Chico Xavier, Espíritos Diversos, também editado pela FEB, tá? Além desses 2, tem vários outros, mas esse, do caso que eu vou relatar agora para vocês, é do livro que eu mostrei para vocês agora, Vozes do Grande Além. Bom, esse caso trata-se de uma reunião ocorrida em 25 de agosto de 1955, tá? Nessa época o Chico já estava em Uberaba, então foi um caso que, pela psicografia dele, foi apresentado por um espírito e depois foi convertido em um dos casos desse livro aqui, tá? O caso é o seguinte, nessa oportunidade, um espírito de polaridade feminina, de nome Valéria, um espírito amigo, espírito já de luz, né, que se apresentou lá, e trouxe o caso dela à lume a todos, para que fosse levado à reflexão de todos. Então, esse caso desse espírito Valéria tinha sido o da última encarnação dela, e depois ela não encarnou mais. Tá? Vocês vão ver por quê. Vocês vão entender porque a gente vai comentar depois também um pouquinho isso aí. Então, esse espírito conta que na última romagem terrena dela, aconteceu que ela ficou com a lepra, a doença, né? Ela pegou a lepra. Na época, nesses tempos mais recuados, era uma doença, não tinha cura, né? A lepra, naqueles tempos mais recuados, quem pegava aquilo ali era uma sentença de morte, né? Não tinha cura, né? É muito pior do que o coronavírus de hoje, tá? Porque hoje o coronavírus, a mortandade é baixa. Mas naquela época, a lepra, quem contraísse a lepra era já considerado morto. Ninguém, inclusive, ficava perto, todo mundo tinha morrido de medo. Porque era uma doença que não tinha cura e era contagiosa, altamente contagiosa. Todos morriam de medo. E outra, ela dilacerava, deteriorava, né? Destruía o corpo, né? Partes do corpo caíam. Então era uma doença que as pessoas tinham muito medo. Então ela contou o caso dela, né? Que ela contraiu a lepra. Então ela começou contando que, embora não fosse uma mulher de posses, de riqueza, de títulos, mas ela se considerava uma mulher, né? Muito feliz, muito venturosa, né? Com todos os predicados de uma mãe de família
que ela ostentava. Então ela relata que ela formou a família dela, casou-se, teve um marido que ela amava, e para brindar a felicidade plena e completa dela na encarnação, foi brindada com 4 filhos que nasceram da união dela com seu esposo. Então a felicidade para ela era completa. Ela vivia em um sítio de propriedade dela e do marido, né? Com a vinda dos 4 filhos, a família ficou completa, felicidade completa e plena. Ela se sentia uma mulher a mais feliz do mundo. Ela não podia querer uma felicidade maior do que a que ela tinha. Não é? Ela amava o marido, morava em um sítio no campo, que ela amava o campo, com 4 filhinhos que ela teve, até que, em uma ocasião que ela passou a não se sentir bem, de saúde, e foi ao médico na cidade para fazer uma consulta, para saber o problema, por que doía, o que estava acontecendo. E no retorno da cidade para o campo, para o sítio onde ela morava, com o diagnóstico terrível de lepra, começou o padecimento dela. Para começar, o esposo e os 4 filhos, amedrontados, fugiram da presença dela. O medo terrível de contrair a lepra. Fugiram da presença dela. Ela dizia que isso, quando ela olhava nos olhos do marido e dos filhos, amedrontados, e dela fugindo, como se ela fosse um fantasma, um zumbi, e não a esposa e mãe querida, ela disse que aquele olhar do esposo e dos filhos doía infinitamente mais do que a própria doença terrível. A doença terrível naquele momento para ela tornava-se até insignificante, que o que doía mesmo no fundo da alma era o olhar do esposo e dos filhos amedrontados, com medo, vendo-a como se fosse uma estranha e não mais a esposa e a mãe, e dela fugindo. Venderam o sítio, conquistado a muito custo e com muito trabalho. Sítio esse em que ela, com suas mãos delicadas, laboriosas, cultivou ao longo de mais de década. Então, com a notícia da doença terrível, o marido vendeu o sítio, relegando a ela uma palhoça miserável no seio da mata, onde ela ali permaneceria para morrer, porque não podia ficar ao contato das outras pessoas. Então lá no meio da mata tinha uma palhoça velha caindo. É para lá que ela teve que ir, porque o sítio dela e do marido que ela morava foi vendido. E foi indicado para ela que ela fosse lá naquela palhoça velha e ficasse lá para morrer, porque a doença não tinha cura. E era contagiosa, tinha que ficar então longe, afastado das pessoas. E então ela dizia que só de lembrar disso trazia-lhe padecimentos e muita tristeza, mas ela continuou o relato dela, né? Ela dizia que passou a viver das migalhas dos restos que as pessoas jogavam. Quando faziam piquenique pela mata, jogavam os restos. Quando os animais não comiam, ela ia lá e pegava restos de frutas. Na mata não tinha tanto alimento assim, né? Quando ela conseguia alguma raiz, mas ela vivia mesmo era de restos, de comida, em que ela às vezes saía lá da palhoça dela, ela ia
e conseguia algum alimento. E ela vivia assim. E então, ela disse que durante 10 anos ela viveu dessa forma. 10 anos, hein, gente? E a doença cada vez mais avançando. A Valéria disse, o espírito, que ao longo do tempo, pedaços de seu corpo caíam na mata, dedos, pedaço do pé, pedaço da face caíam no chão, da orelha. É duro dizer isso, hein, gente? Mas é a verdade, tá? E ela dizia que com as partes de seu corpo caindo no chão, também iam afastando de si, desgrudando de si, retirando de sua intimidade partes do seu egoísmo e da vaidade. Parte de seu egoísmo e da vaidade iam junto com as partes de seu corpo que a lepra consumia. Aos poucos, a vaidade que ela tinha passou a ser nenhuma. E o egoísmo também esvaiu-se, foi-se. O orgulho que ela tinha também já não tinha mais. E quando ela dizia, quando ela encontrava-se numa situação tal de deterioração do seu corpo, em que ela não conseguia sequer mais andar, ela não conseguia mais caminhar, devido à lepra consumir até partes dos seus pés, ela não conseguia mais andar, uma fraqueza muito grande. Como ela não conseguia mais andar, ela não conseguia mais ir à carta de alimentos. Ela viu-se então assim a definhar, a enfraquecer. E então, já muito fraca, sem alimento, com a inanição, ela perguntou para Deus em uma oração, em uma rogativa, por que tanta dor? Por que tanto sofrimento na sua vida? Ela já não sabia mais se era um sonho, se era uma coisa que vinha dela do passado, mas começou a vir na mente dela lembranças vívidas, reais, verdadeiras, que ela confundia se era sonho, se era verdade, se era do passado, se era do presente. Mas, na medida em que ela fez a oração, a rogativa a Deus para saber o motivo daquele sofrimento todo, daquela expiação terrível, ela deitada na mata, meio morta, meio viva, veio na mente dela lembranças vívidas, em que ela se via como uma mulher formosa, bela, a beleza física e a fortuna lhe sorriam. Mas ela lembra também que ela tinha um irmão consanguíneo, que por infelicidade dele, ele descobriu como ela conseguiu toda a fortuna e a riqueza, que foi através de crimes inconfessáveis. E ela, com medo que o irmão a entregasse às autoridades, ela que tinha muita influência na época da Inquisição, em que isso aconteceu, que foi na Espanha, em época recuada, lá na Espanha, em uma cidade espanhola, ela dirigiu-se ao Santo Ofício, colocando contra o irmão falso testemunho, dizendo aos inquisidores falso testemunho contra o seu irmão e pedindo-lhe a prisão. Prontamente o irmão foi preso. Foi preso e retirado do convívio da esposa que ele amava e dos 4 filhinhos que o irmão tinha. Ficou aprisionado por muitos anos, tempo incontável.
retirado de seu convívio a esposa querida e os 4 filhinhos. E como o irmão não morria, ela pediu para os inquisidores acabarem logo com a vida dele, mesmo passando um tempo enorme, não tinha morrido ainda. E ela pediu para os inquisidores atearem fogo nele, ainda vivo. E assim os inquisidores o fizeram. Atearam fogo no irmão dela, que morreu no fogo, queimado. E ela assistiu a tudo aquilo. Quando então, diz ela, a Valéria, que da mente dela, ela voltou à realidade. Ela então não sabia se aquilo lhe era um sonho ou se era aquilo verdade, mas ela voltou a si. E nesse momento, ela se encontrando na mata, lá perto da palhoça, sem poder se mexer, porque a lepra consumia até partes de seus pés, e com muita dor, ela ouviu se aproximando. Ali de perto onde ela estava, 2 homens rudes, que sabiam da existência dela e tinham medo. Mas um comentou com o outro: e a leprosa, você viu a leprosa? O outro disse: já deve estar até morta, já faz tanto tempo que está aí. Vamos embora. Mas não, nós não temos certeza se essa leprosa está morta. E se ela estiver viva? Ela pode ainda transmitir essa doença terrível para outros. Ah, mas ela deve estar morta. Não, mas se está morta ou se está viva, nós não sabemos. Vamos fazer o seguinte, vamos atear fogo na mata, ali perto onde ela fica. Se ela estiver morta, não tem problema. Se ela estiver viva, é melhor logo matar essa infeliz, queimada. Porque se ela morrer lá, sem ser queimada, ainda é perigoso os pássaros bicarem as carnes pútridas dela, ainda acabar isso sendo transmitido para algum ser humano. Então vamos acabar com isso. Riscaram o fósforo e a Valéria, o espírito Valéria, fala que ouvia tudo isso em silêncio, temerosa. E que ouviu quando riscou o fósforo e ateou fogo na mata. E o fogo começou a subir e a andar, vindo na direção dela. E ela, sem poder se mexer, se viu sendo consumida viva pelo fogo. Ela sentia suas carnes queimando, o cheiro terrível das carnes apodrecidas sendo consumidas pelo fogo. E ela sentiu toda a dor de ser queimada viva. E ela então fala que, naquele momento que ela se via ali, nas cinzas do seu corpo, de repente, ela viu-se se erguendo do pó das cinzas do seu corpo, totalmente restabelecida, cabelos, pele, vestida toda de branco. E aí então, nesse momento, um espírito luminoso aproximou-se dela, estendeu a mão para ela e a carregou no colo, dizendo que agora ela era um espírito livre, liberto, e ela não precisaria mais reencarnar. Então vocês vejam, meus amigos, como o tema vem ao encontro dessa lição, ceitil por ceitil. Vocês vejam que ela precisou passar por um drama semelhante ao que ela fez o irmão dela passar. Igual. Não foi o irmão dela que fez isso com ela. Porque a justiça divina não depende dos homens para nos fazer evoluir e crescer. Porque ela, depois que desencarnou, na época em que fez aquilo com o irmão, retornando ao plano espiritual, ela passou a sofrer um drama de consciência muito grande. Culpa pelo que fez. E ela, já mais preparada, pediu uma encarnação para passar por uma situação semelhante. Porque ela não conseguia viver com aquela culpa de ter feito aquilo. E aí então ela pediu e os mentores autorizaram. Porque ela já tinha condições
de passar por uma dor semelhante àquela e sair-se vitoriosa. Porque muitos espíritos não estão em condições de passar por um drama desse sem sair com o coração endurecido, com ódio. Com ódio, e aí não adianta. Porque a expiação nós vamos passar. Agora, como nós lidamos com as circunstâncias é que é o importante. E esse espírito saiu-se muito bem e que inclusive não precisaria mais reencarnar, porque ele quitou os débitos do passado também. E então, nós passamos por uma expiação dura como essa, difícil porque não foi fácil, só quando o espírito está pronto, preparado. É uma encarnação de expiação de prova. Não é uma encarnação para viver uma expiação regenerativa e nem preparatória, mas é uma encarnação para viver uma expiação de prova, né? E que é a mais difícil. Mas é a que você se sair bem dela, você evolui espiritualmente demais, ao ponto até muitas vezes não precisar encarnar mais. Não é? Porque ela saiu luminosa dessa expiação terrível. Né? Você veja que ela teve que passar pela dor de perder esposo, filhos, de viver no isolamento, de ver a doença, a lepra, consumir seu corpo. Com isso, sua vaidade ela perdeu, o egoísmo ela perdeu, o orgulho ela perdeu. Ela se viu livre dessas chagas humanas, que não são da doença física, mas são do espírito. O egoísmo, a vaidade, o orgulho. Essa encarnação dela, ela conseguiu se livrar dessas chagas do espírito. Libertou-se dessas chagas através da chaga do corpo. Então vocês vejam, como eu já disse outras vezes, que o corpo, o nosso corpo, ele serve como uma esponja para limpar as chagas do espírito. E o espírito se liberta através das chagas do corpo. Mas nós precisamos ter a compreensão e a clareza que nós não somos o corpo. E não podemos ficar revoltados. Porque quando a gente tem essa clareza, nós vamos aceitar o câncer, o vírus, a doença com grandiosidade, sem revoltas, sem violências, sem blasfêmias contra Deus. Mas nós vamos resignar, compreender que tudo que Deus faz na nossa vida é para o nosso bem. Que tudo que Deus faz está certo, é para o nosso crescimento. Então a gente tem que aceitar. Quando a doença visita o nosso corpo, ou alguém de nossa família, não vamos ficar revoltados, nem com ódio do médico, ou de quem quer que seja. Nós vamos aceitar, nós vamos resignar, compreender que isso que estamos passando, seja nós próprios ou alguém de nossa família, a doença no corpo é para curar a doença da alma. E vamos ficar libertos. E ao mesmo tempo que o nosso corpo morre, nós vamos sair resplandecentes dele. Uma encarnação vitoriosa, não é? Quem sabe até sem a necessidade de reencarnar mais em ciclos expiatórios e provacionais. Oxalá possa ser, né? No de regeneração. Então, meus amigos, era esse relato, né, do Chico que ele trouxe para nós, né, no caso desse espírito, para a gente refletir, né, principalmente agora que nós estamos passando e muitas pessoas estão ao nosso redor, parentes, amigos, conhecidos, até pessoas estranhas, né, por essa doença. E era do planeta inteiro. Nós não podemos ficar com medo, o planeta todo está com medo. Não, nós vamos ter a compreensão. Nós que somos espíritos, somos os primeiros que temos que ter essa clareza, essa compreensão. Não vamos ficar com medo. Porque as pessoas têm medo porque não sabem a vida verdadeira, espiritual nossa. E nós sabemos. Não é? Então, compreender que o que quer que seja que aconteça, qualquer que seja, inclusive se for doença, nós vamos agradecer a Deus, porque nós sabemos que Deus faz sempre o melhor em nossa vida. Então, meus amigos, era isso, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muitíssimo a todos por
estarem participando até agora, né, conosco. Nós vamos então fazer uma prece para a gente encerrar, tá bom? Vamos lá, fechar os olhos, elevando o pensamento a Deus e a Jesus. Vamos fazer a prece de Nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhinhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, gente. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe a todos, que nos fortaleça na fé, para que possamos, unidos todos nós, irmanados todos nós, cada vez mais, seguir na encarnação sem medo, sem temor. E, ao mesmo tempo, como a nossa missão exige, trabalhadores da última hora que somos, auxiliar também os nossos irmãos. Beijo no coração, fiquem com Deus, muito obrigado.